Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Tudo o que você precisa saber sobre vistoria veicular para transferência de veículo. Você quer comprar um veículo usado ou seminovo ou precisa vender o seu, mas não sabe como proceder quanto à documentação? Você não sabe quais são os passos que deve dar antes de fechar a venda? Saiba que, ao trocar de proprietário, todo veículo, de acordo com a legislação de trânsito brasileira, deve ter a documentação alterada. E, para que ocorra a atualização do documento, é preciso que o automóvel a ser negociado seja submetido à vistoria do Detran. Porém, não somente em casos de compra e venda. Os documentos de um veículo devem ser modificados sempre que houver alguma alteração no veículo ou se você mudar de município. Você pode conferir essa informação no artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando, primeiro, for transferida a propriedade. Segundo, o proprietário mudar o município de domicílio ou residência. Terceiro, for alterada qualquer característica do veículo. Quarto, houver mudança de categoria. O certificado de registro de veículo, referido no artigo 123 do CTB, é o tão conhecido CRV. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Esse documento permite e comprova a transferência de proprietário de um veículo. Ele também registra todas as características específicas do automóvel, como ano e aros, por exemplo. Toda e qualquer alteração realizadas às características do veículo, como a mudança de cor, devem ser registradas. Caso não o faça, você pode ter o veículo retido até a regularização, além, é claro, de receber uma multa. Deste modo, seja transferência de proprietário, alteração de município ou alguma mudança que você faça nas características do veículo, é necessário solicitar a emissão de um novo documento. Por essa e outras razões que a vistoria veicular para transferência de veículo é importante. Esse procedimento corresponde a uma avaliação do veículo, garantindo ao comprador a aquisição de um produto, entre outros fatores, em bom estado. Nesse vídeo, eu vou explicar como o processo de vistoria veicular para transferência funciona, para que você saiba como proceder na hora de comprar ou vender o seu veículo. Portanto, fique comigo até o final e compreenda no que consiste o procedimento, bem como o caminho que você deve percorrer para agendar a vistoria do seu veículo. O que é a vistoria veicular de transferência? Você, com certeza, já ouviu falar em vistoria veicular, não é mesmo? Saiba que ela é uma ação legal e obrigatória que garante segurança a você e a sua família. Sob a responsabilidade do Detran, a vistoria veicular nada mais é do que uma avaliação dos veículos que circulam pelas vias do país. Artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. Terceiro, vistoriar e inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e o licenciamento anual, mediante delegação do órgão federal competente.
Dessa maneira, uma das funções da vistoria veicular é atestar se o veículo apresenta as devidas condições de conservação e manutenção. Além disso, serve também para assegurar se a propriedade do veículo é legítima, assim como se a sua documentação é autêntica. A resolução número 466/13 do DENATRAN resolve, no artigo 2º, as ocasiões em que a vistoria veicular deve ser realizada e o que objetiva. Artigo 2º. A vistoria de identificação veicular por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados ou do Distrito Federal e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada. Primeiro, a emissão do laudo único de vistoria de identificação veicular será realizada exclusivamente por meio eletrônico e só terá validade no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, se registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias, SIS-CSV, mantido pelo DENATRAN. Segundo, a vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar, primeiro, a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação. Segundo, a legitimidade da propriedade. Terceiro, se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios e se esses estão funcionais. Quarto, se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito. São diversas as razões que o obrigam a agendar uma vistoria do veículo e, assim, a solicitar a alteração do seu CRV. Isso ocorre porque o CRV é um meio de comprovar a quem pertence o veículo e as especificações que apresenta, garantindo ao DETRAN o controle sobre os automóveis que percorrem o trânsito do nosso país. Além disso, não há no Brasil a possibilidade de negociar um automóvel sem este documento. Tanto que, para atualizá-lo, é preciso que negociador e comprador assinem o documento. A atualização do documento é importantíssima e imposta pela lei. Portanto, você deve ficar atento às ocasiões em que deve alterá-lo. Assim, o que desejo nesse vídeo é que você fique ciente quanto à importância da vistoria veicular no processo de transferência de proprietário. O artigo 230 do CTB determina como infração gravíssima conduzir veículo que não esteja licenciado devidamente, prevendo multa, apreensão e remoção do veículo. Artigo 230. Conduzir o veículo. Quinto, que não esteja registrado e devidamente licenciado. Infração gravíssima. Penalidade: multa e apreensão do veículo. Medida administrativa: remoção do veículo. Portanto, é pela segurança que a vistoria veicular é essencial e obrigatória, de acordo com a legislação de trânsito brasileira. Além disso, estar em conformidade com a lei evita que você enfrente muitos problemas, tais como apreensão do seu veículo, acúmulo de pontos na CNH, o pagamento de multas, entre outras penalidades previstas na legislação. Agora que você já sabe o que é vistoria veicular de transferência, explicarei as principais diferenças entre vistoria e inspeção veicular.
entendendo a diferença entre vistoria e inspeção veicular. Você já deve ter confundido em algum momento as palavras vistoria e inspeção veicular, não é mesmo? Mas acredite, ainda que a maioria das pessoas ache que essas palavras tenham significados semelhantes, a vistoria e a inspeção veicular implicam funções diferentes. A vistoria, como já conversamos, consiste em uma avaliação mais visual, ou seja, confere apenas componentes de segurança e documentos do veículo, por exemplo, a fim de verificar se estão conforme impõe a legislação. Com a finalidade de verificar a originalidade do veículo, são analisados itens como o motor, a numeração dos vidros, as etiquetas adesivas, entre outros. Além disso, há também a vistoria do número do chassi, a fim de identificar se existe qualquer tipo de adulteração. Esse serviço é obrigatório em casos de transferência veicular e deve ser realizado por uma empresa credenciada de vistoria, ECV. As ECVs são empresas especializadas na avaliação e levantamento de informações sobre os veículos automotores. Sendo assim, inspecionam veículos para compra e venda e para a contratação de seguros, por exemplo. Para que os laudos das vistorias sejam válidos em órgãos oficiais, a empresa que prestar o serviço a você deve estar credenciada ao Detran. Fique sempre atento. Já a inspeção veicular, diferentemente da vistoria, exige uma avaliação técnica e mecânica para averiguar se os equipamentos obrigatórios do veículo e a estrutura estão adequados. Os programas responsáveis pela inspeção são aqueles regulamentados pelo CONTRAN, pela ABNT e pelo CONAMA. O procedimento de inspeção veicular é dividido em duas categorias. Primeira, inspeção dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Segundo, inspeção da emissão de poluentes e ruídos. A primeira categoria corresponde à checagem dos documentos, das características do veículo, bem como a revisão dos itens obrigatórios e a regularidade do sistema de sinalização. A segunda categoria diz respeito à realização de testes referentes à emissão de ruídos e detritos poluentes, de acordo com o artigo 104 do CTB. Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para a emissão de gases poluentes e ruído. No inciso 8º do artigo 230 do CTB, consta que você é obrigado a submeter o seu veículo à inspeção. Caso você não faça isso, a lei prevê multa e, enquanto medida preventiva, a retenção do veículo até que você regularize a situação. Artigo 230. Conduzir o veículo. 8º. Sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular quando obrigatória. A infração: grave, penalidade, multa. Medida administrativa: retenção do veículo para regularização. Além disso, você só consegue expedir o certificado de licenciamento anual do seu veículo, conforme consta no artigo 131 do CTB, após comprovar a realização da inspeção. Em 2017, o CONTRAN, na Resolução 716, determinou que todos os veículos automotores com mais de 3 anos de rodagem ou comerciais seriam obrigados, a partir de 31 de dezembro de 2019,
a realizar a inspeção de segurança e de emissão de poluentes. Essa inspeção deveria ser executada a cada 2 anos. Caso contrário, o condutor seria impedido de fazer o licenciamento. Todavia, em abril do ano de 2018, a deliberação número 170 do CONTRAN suspendeu por tempo indeterminado a resolução número 716. As razões consideradas para a deliberação compreendem a falta de definição dos requisitos para a realização da inspeção técnica veicular. Isso impede os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal de apresentarem cronogramas de implementação. É importante que você leia a resolução e a deliberação estabelecida pelo CONTRAN e fique por dentro quanto aos procedimentos referentes à inspeção técnica e mecânica dos veículos. Na próxima sessão, você verá o passo a passo para a realização do agendamento da vistoria veicular. Como agendar a vistoria veicular? As vistorias veiculares obrigatórias para a transferência de veículos acontecem por meio de agendamento. Todavia, para agendar a vistoria, você pode contratar uma empresa credenciada ou realizar diretamente com o Detran. Com o Detran, você pode agendar o serviço pelo telefone ou presencialmente, indo até a instituição mais próxima de seu endereço. Contudo, dependendo da localidade, você pode efetuar o agendamento pela internet. É importante ressaltar que cada Detran apresenta uma forma de funcionamento. Alguns órgãos, por exemplo, cobram uma taxa para executar o serviço. Portanto, você deve acessar o portal do Detran do seu estado e verificar as possibilidades. Abaixo, separei algumas informações referentes aos Detrans de alguns estados para que você possa ver algumas das diferenças que apresentam. O Detran de Minas Gerais é um dos órgãos em que é possível fazer o agendamento online. Acessando o site, você clica na aba Veículos, seleciona o serviço desejado e imprime a taxa de segurança pública. Após efetuar o pagamento, você deve retornar à aba Veículos e agendar o serviço. No menu Vistoria, de acordo com as vagas disponíveis, você seleciona o melhor dia e hora. Quanto aos valores, em Pernambuco, por exemplo, a vistoria para a transferência de veículo teve reajuste no valor. Agora, os proprietários de automóveis veiculares não mais precisarão pagar uma tarifa diferenciada para realizá-la. Isso porque o Detran do Rio de Janeiro desenvolveu uma adaptação específica no sistema que permite aos cariocas realizarem a vistoria veicular sem a necessidade do pagamento do IPVA. No entanto, é preciso que o cidadão fluminense obedeça alguns procedimentos disponíveis no site do Detran RJ. A vistoria veicular é um procedimento obrigatório para que você consiga realizar a transferência de veículo. Ela garante que você compre um carro em bom estado e com a documentação em dia e evita ainda que ocorra adulteração dos veículos. Como conversamos ao longo do vídeo, é um procedimento que visa o aumento da segurança no trânsito. Se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário e eu terei prazer em respondê-lo. Quer ter acesso a mais conteúdo como esse? Nos siga nas redes sociais. Espero que essa informação tenha sido útil e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.